Opa, no quadro Pergunte ao Professor do Cabeleireiro de hoje, a gente vai responder a pergunta do nosso amigo José Benedito Martins. E ele pergunta o seguinte: a minha máquina não possui aquela alavanca de regulagem, como é que eu faço? Como é que eu consigo cortar um cabelo, sendo que a minha máquina não tem aquela alavanca de regulagem? Qual a solução? Vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que antigamente não existia tecnologia, não existia tantas facilidades como hoje, mas os seres humanos sempre davam um jeito de resolver determinadas situações. Eu vou te dar um exemplo de quando eu consegui a minha primeira máquina. Quando eu consegui a minha primeira máquina, ela não tinha todos os pentes, ela só tinha A1, A2, A3 e A4. Então, da 1 para 2 faltava o pente 1,5 e da 1 para 0 faltava o pente 1.5 também, que hoje já tem. Na época que eu comprei não tinha esse pente, não existia para cá, para minha região. Eu não sei se já existia para outros lugares, mas aqui não existia. Inclusive eu fui atrás e não consegui. Então nesse período eu aprendi a identificar exatamente qual era a altura que faltava entre esses pentes. Foi aí que eu peguei o conhecimento das alturas verdadeiras do kit de pente, por essas duas faltas. E aí o que foi que eu fiz? Eu modelei um pente para mim. Porque quando eu comprei outra máquina, vinha mais pente. Aí eu fiz o cálculo de qual era a altura que dava entre a 1 e a 2. Aí eu fui lixando na calçada um pente que deu certinho e eu criei manualmente um pente 1,5 para mim na época. Agora, quando foi para mim resolver essa situação da 0, para 1, aí o que foi que eu fiz? Eu consegui comprar um pente de pentear bem fininho, que ele conseguia conectar essa altura e eu fazia essa conexão com o pente corrido em um ângulo meio diagonal, entendeu? Próximo dos 90. Eu cortava os dois espaços, fazia o passo com a 0 e fazia o passo com a 1. E aí eu ia só com a ponta da tesoura ali, cortando aqueles cabelinhos para tirar aquela diferença. Era muito trabalhoso para mim fazer aquilo, era muito trabalhoso. E aí o que eu sugiro para a pessoa que tem uma máquina que não tem regulagem é começar a cortar a partir do pente que ela tem. Por exemplo, se você tem o pente 1, você corta da 1 em diante. Você tem que compreender que o corte é um trajeto, é uma viagem, entendeu? E quando você aplica um passo, você percorreu um pedaço desse trajeto, você percorreu um pedaço dessa viagem. E o que acontece? Não sei se você já percebeu que às vezes a gente toma um caminho que chega uma certa parte que surge uma parte mais alta que a gente tem que passar, que é justamente a diferença que há entre os pentes. Aí o que acontece? Você tem que imaginar que quando você vai fazer um passo com a máquina que não tem regulagem, o final do passo ele tem que ser semelhante a quando um barco pega uma onda e sobe e levanta, entendeu? Ou semelhante quando o avião decola, quando ele sai da pista. Você tem que imaginar que o corte é um trajeto, é uma viagem, e a cada passo que você aplica, a cada medida que você utiliza, por exemplo, você vai fazer um corte com a 0 com a sua máquina sem regulagem. Então, o final desse passo é essencial, é necessário você fazer semelhante a quando um barco pega uma onda, que ele sobe, entendeu? Então, ou quando um avião decola, como eu falei, o avião ele vai indo reto, depois ele sai da pista, ele descola, ele solta. Então, essa imaginação é a imaginação que você tem que ter para aplicar no final do passo que você vai fazer com a 0. Por quê? Porque quando você for entrar novamente com o pente 1, eles vão se conectar. Por quê? Porque você levantou o final do passo com a 0. Certo? Esse daí é um dos caminhos para você seguir. O outro é você procurar folgar o parafuso da lâmina e dar uma puxada nela, a parte de baixo mais para frente, para fazer com que ela corte mais alto. Porque quanto mais baixo ela estiver cortando, mais longe ela vai ficar do pente número 1. E aí vai ser
mais difícil de você conectar com o pente 1. Você vai ter que desenvolver essa habilidade que eu estou falando, que é de, no final desse passo, você fazer o movimento de quando o barco entra numa onda, que ele levanta, ou quando um avião decola. Então esses dois pontos aí que eu estou falando, eles fazem parte de todas as técnicas. Agora, se você se tornar habilidoso em fazer isso, você vai ficar muito craque para fazer corte de cabelo, entendeu? Porque mesmo a pessoa trabalhando com máquinas que tem regulagens, a pessoa necessita fazer esses dois movimentos para que haja uma conexão mais fácil, certo? Esses dois movimentos que eu estou falando aqui é um conceito que eu estou desenvolvendo para ensinar as pessoas como o corte acontece. Eles são novos. O final de cada passo, mesmo que você tendo a máquina com regulagem, mas o final do passo ele tem que ser semelhante a um movimento quando o barco entra numa onda, que ele levanta, entendeu? A mesma coisa o exemplo da decolagem de avião. Então, quando for no final do passo, você faz a decolagem, entendeu? Você faz a decolagem a cada final para conectar com o próximo pente, para conectar com o próximo passo. Então, esses dois movimentos eles são independentes se a pessoa tem regulagem na máquina ou não. Quanto mais habilidoso a pessoa fica para fazer o movimento de decolagem ou o movimento de entrar numa onda quando você está de barco, né, é o ponto-chave para conectar. Agora, quando a pessoa não se atenta muito, né, com o movimento, aí sim ela tem que saber usar as regulagens e a sequência de pente muito bem para fazer com que os cortes vão se conectando. Por quê? Porque a regulagem e os pentes eles servem como calços para dar essa elevação que é simulado pelo movimento de um barco entrando numa onda ou um avião decolando, entendeu? Então, os pentes eles são os calços para fazer com que a pessoa consiga realizar esses movimentos. E quando a pessoa não tem a regulagem, não tem os pentes, a pessoa tem que fazer simulado, que é semelhante à técnica do pente corrido. A técnica do pente corrido é uma técnica que você corta suspenso, você não está com o pente apoiado, a não ser que o corte que você esteja dando é o corte na altura do pente que você está usando, mas na maioria das vezes é um corte suspenso, é um corte em que você consegue apoiar só os dedos, mas o pente está passando como se estivesse voando por cima da pele do couro cabeludo e não está tocando. Então esse daí é o entendimento que eu quero passar para você, que você tem que ter para você cortar. E se você não quiser passar por essa fase, você troca a sua máquina, você vende essa mão para alguém que queira só se barbear mesmo, só se usar de forma doméstica e compra uma com regulagem, entendeu? Mas como eu estou falando, mesmo que ela possua regulagem, você tendo esse conceito de decolagem, decolar o final do passo, você vai ver como vai ficar fácil você cortar cabelo. E quando tem pessoas que têm dificuldade em fazer conexão aqui entre a lateral e o topo, porque ela não tem esse conceito de decolagem, entendeu? Você pode fazer o final do passo decolar, você pode fazer ele pegar uma direção ao qual você está imaginando, certo? Então eu espero que você tenha compreendido essa explicação. Se você não compreendeu, deixa aqui nos comentários, e se você compreendeu também, deixa aqui nos comentários, diga o que você achou dessa explicação. Se você gostou dessa explicação, compartilhe esse vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.